Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast Viva Mulher, uma produção que valoriza histórias reais e que inspiram. Hoje nós teremos Adriana Araújo, ela que é psicóloga clínica, terapeuta sexual, hipnoterapeuta, coordenadora de pós-graduação e mestranda em psicologia criminal forense. Quem é essa mulher? Vamos conhecê-la? Adriana, eu quero iniciar essa conversa pela a escolha pelo cuidar. Eu quero que você me fale o que te levou à psicologia como profissão e à missão de vida. Tá. Bom, obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Espero poder inspirar muitas pessoas, muitas mulheres, com o papo que a gente vai ter aqui, né? Mas a psicologia entrou na minha vida eu muito novinha, com 18 anos, foi um dos primeiros vestibulares assim, que eu fui buscar fazer, foi em psicologia. Não consigo resgatar na minha memória o motivo de fato, porque naquela época a gente não fazia terapia, não era uma coisa muito comum. Eu já vou fazer 47 anos, então já tem um tempinho. Mas eu lembro de gostar da ideia da psicologia pelo ato do cuidado, né? Foi uma das primeiras tentativas. Não consegui, depois eu fiz uma outra graduação. E nessa outra graduação, eu conheci um pouquinho mais a fundo o trabalho de um psicólogo, mas foi um psicólogo na área trabalhista. Então, tem uma grande referência minha. Eu sou de Fortaleza, moro em Brasília desde 2007. E lá eu trabalhei por muitos anos com recrutamento e seleção. Então, eu trabalhei com uma psicóloga incrível, que é a Roberta, uma grande amiga minha até hoje, que mora lá. E eu vendo ela fazendo as aplicações, boa parte desse trabalho eu fazia também, ela só carimbava e assinava. Eu trabalhava na época numa multinacional, e acabou que eu disse assim, poxa, eu quero realmente isso, né? A gente conversava bastante também. Ela, como psicóloga, me dava muitas orientações, uma escuta muito bem assistida. E eu me apaixonei por isso. Quando eu cheguei em Brasília, eu quis fazer, de fato, o curso de psicologia. Então, me formei aqui, iniciei em 2009. Se eu não me engano, me formei ali em 2013, que são 5 anos. Hoje eu tenho uns 12 anos de atuação na área. Finalizei meu curso já fazendo estágio, não só no consultório da faculdade, né, que a gente atende na faculdade no final dos nossos semestres, mas também numa clínica. Tive essa oportunidade com uma grande amiga, uma grande psicóloga também, que se formou lá próxima a mim, ali um pouquinho antes de mim. E eu fui para a área clínica quando eu já estava fazendo um curso, que era o motivo, a área de recursos humanos. E lá fui me apaixonando pelas N possibilidades de uma atuação com psicólogo. O psicólogo, ele pode atuar numa escola, ele pode atuar no hospital, ele pode atuar numa clínica, numa área de empresas com recrutamento, seleção, enfim, tem várias áreas de atuação. E na parte clínica eu fui me apaixonando pela possibilidade de cuidar de pessoas que realmente necessitavam dessa saúde mental. E foi ali que eu iniciei toda minha construção na psicologia. No seu consultório, existe uma procura maior entre homens, mulheres, é equiparado? E também na profissão de psicologia, homens, mulheres? O que você tem a dizer para nós? Em 2009, o volume de pessoas na sala eram maiores do gênero feminino, né? A gente tinha muito poucos meninos. Eu acredito que isso tem mudado agora. A gente tem uma busca muito grande também dos homens se identificando com essa área de atuação. Inclusive, eu deixo aqui uma dica, que a gente não precisa se preocupar em iniciar um curso de psicologia quando a gente só está escolhendo a nossa carreira. Inclusive, se você hoje... A gente vê muita gente hoje mudando sua carreira e indo para a área de psicologia porque se identifica com esse processo de cuidar, de escuta, enfim.
Hoje a gente tem um volume grande, tanto do gênero masculino quanto do gênero feminino, mas eu acredito que ainda sobressaia um número maior de mulheres dentro de uma sala de aula, né? Dentro do consultório, a gente vai de períodos. Eu sou formada em psicologia, mas eu tenho algumas outras pós-graduações. Então, assim que você finaliza o curso de psicologia, você busca uma área de atuação, que aí você vai trabalhar com a abordagem da TCC, que é uma terapia cognitiva comportamental. É uma das abordagens que mais é buscada pelas pessoas, inclusive psiquiatras, eles sempre estão indicando e direcionando para que as pessoas exerçam a terapia com a abordagem da TCC, ou então você vai para a abordagem de humanista, gestalt, junguiana, psicodramática, você tem diversas outras, psicanálise, áreas de atuação. Eu fui para a TCC, logo em seguida, percebendo dentro do meu consultório demandas relacionadas a relacionamento afetivo, a baixa libidos, eu fui identificando que eu precisaria me especializar para entender um pouquinho mais. E era um assunto que também me gerava interesse, porque nessa nossa geração a gente não teve uma educação sexual mais clara, né? Quando a gente estava mais nova. Era sempre muito tabu falar sobre sexo. Então acabou que eu uni o útil ao agradável, meus pacientes e as minhas curiosidades. E fui me especializar também em sexologia. É bom e é interessante eu deixar claro que não é todo mundo que pode ser sexólogo, diferente de um psicanalista. Se você fez uma graduação em gestão de TI, em administração, você pode fazer uma pós em psicanálise e atuar como psicanalista, atendendo e tudo mais. Mas você não pode ser sexólogo se você não for de uma área da saúde. Então você tem que ser um médico ou um psicólogo que pode, de fato, se especializar. E nessa especialização eu percebi fases acontecendo, né? Então tem períodos que tem muita busca de mulheres, tem fases que tem busca de casal. Hoje eu não trabalho mais com público infantil, eu trabalho com o público de adolescente até casais. E aí dentro do consultório você vive fases, tem períodos que tem uma busca maior por homens do que por mulheres. Outra especialização também que faz muita gente buscar esse processo terapêutico que eu fui atrás foi na parte da hipnose. Aqui em Brasília eu conheci a hipnose ali por volta de 2014, 2015 e fui me especializando, fazendo diversos cursos na programação neurolinguística também. E hoje eu atuo com essas 3 áreas, né? Eu sou psicóloga com abordagem na terapia cognitiva comportamental, mudanças de comportamento, com demandas voltadas às sexologias, e utilizo a hipnose como uma ferramenta, que ela acelera o processo de aprendizado em qualquer área que você deseje atuar. A hipnose, ela não é uma abordagem em si, ela é uma ferramenta utilizada dentro do consultório. Dentro do consultório, né? Adriana, eu, aos 25 anos, eu estava como líder de jovens na igreja, era secretária executiva de um grande empresário em Brasília, era casada, mãe, estudava, e eu estava muito, muito sobrecarregada. E eu me vi procurando uma psicóloga num momento de exaustão. Como é que funciona? As mulheres fazem essa busca cotidiana ou elas esperam chegar ao pico e procuram uma ajuda psicológica, procuram um profissional? Como é que está sendo tratado ainda, mesmo em 2025, né? Todo mundo já entendendo o que a psicologia traz de bom. Como é que está acontecendo na realidade? Bom, o que leva muitas vezes as pessoas a buscarem, e eu não queria diferenciar gêneros, a busca do processo terapêutico é a ausência da saúde mental. E a mulher, normalmente, ela está nesse topo da ausência da saúde mental. Por quê? Porque essa mulher, ela está sempre muito sobrecarregada. Nós fomos ensinadas a cuidar de uma casa, cuidar dos filhos, se cuidar,
ter um trabalho, nós fomos ensinadas a dar conta de várias coisas. Só que nunca foi falado para a gente o preço de tudo isso, que é a nossa saúde mental. Então hoje, às vezes as pessoas chegam nesse nível de exaustão, algumas falam, né, o fundo do poço, para que elas se deem conta de que elas precisam parar, olhar para um todo que está acontecendo, respirar e realinhar tudo isso. Então elas buscam muitas vezes o consultório, né, o psicólogo, quando elas não estão mais, elas se encontram totalmente perdidas. As coisas pararam de fazer sentido, elas estão literalmente no modo automático, vivenciando somente as suas obrigações e não estão dando mais conta disso, se perdem nesse caminho. Então a gente tem muitos homens, temos, mas ainda o volume maior das mulheres por essa exaustão. A gente foi ensinado a fazer tudo, a dar conta de tudo. E aí a gente vê que o preço é muito grande, a gente não dá conta de fato, não precisa ser assim. Inclusive, você falar que a mulher foi ensinada é novo para mim. Para mim era o dom. Eu utilizava a nomenclatura, não, é o dom da mulher, a mulher dá conta de tudo, a mulher é a Mulher Maravilha, mas não, a mulher foi ensinada, né? E é importante a gente falar sobre isso. Eu vou te explicar um pouquinho. Quando a gente é criança, tá lá os meninos e as meninas brincando, os meninos com a bila, pipa, seus carrinhos, as meninas com as suas bonecas, na grande maioria, com brincar de casinha, aquela coisa. A menina tem a primeira menstruação dela. Nessa menstruação é tirado as brincadeiras das meninas e é embutido e inserido na orientação dada de que agora você é uma mocinha, que você tem que se comportar, que não dá para fazer tudo, que você não pode ficar mais correndo de pé descalço no chão quente, brincando de pega-pega com as suas amiguinhas, porque agora você é uma mocinha. É ensinada a cuidar de uma casa, a aprender a cozinhar. Então nós somos literalmente ensinadas a fazer tudo. E os meninos, eles continuam na evolução das suas brincadeiras. Então eles saem daquelas brincadeiras que é passar o carrinho no chão, na pista que eles constroem no chão, e vão para um videogame, vão para uma bicicleta, e vão para o futebol, e vão para os seus drones hoje em dia, né? E aí vão evoluindo seus karts e tudo mais. E chegam na vida adulta com seus 40 e poucos anos, tendo seus lazeres, sua fonte de lazer, suas brincadeiras. E nós não. A gente não tem brincadeiras, né? A gente desde cedo é tirado da gente. Só inserido o quê? Responsabilidades. Você precisa dar conta de absolutamente tudo, ainda ser feminina, ainda ser bonita, ainda ser magra, ainda ser interessante o suficiente para que um homem te deseje, te queira e te enxergue com a possibilidade de uma mulher para casar. Sim, é uma cobrança da sociedade e uma cobrança sua mesmo, né? Mas é nossa porque foi ensinado. Né? Será que se a gente não tivesse sido ensinado de fato, e aí nós temos alguns lares que você consegue perceber que a educação é pautada no você precisa ser alguém primeiro na sua vida, você não tem que se preocupar em ter um casamento com 20 e poucos anos, você não tem que ter essa construção da família, tanto que hoje a gente já consegue ver mulheres que conseguem falar de que, olha, eu não tenho dom para ser mãe, eu não quero ser mãe, eu não quero abrir mão da minha vida profissional, tá dos bem. meus quereres para ser mãe. Elas hoje já assumem isso e ainda é muito assustador para a sociedade ouvir mulheres se colocando nessa posição. Verdade. Por quê? Porque nós fomos ensinadas a ser diferente disso. Quem escolhe pela profissão, quem escolhe pelo trabalho é o homem. Nós mulheres não. A gente parece que foi embutido no âmbito de trabalho para ajudar financeiramente em casa. Mas hoje nós vemos mulheres que são provedoras, nós vemos mulheres que têm total autonomia sobre a sua vida financeira e não está dependendo. E é o que a gente hoje busca ensinar para as mulheres na nossa idade que estão tendo os filhos, para ensinar para as nossas filhas que, olha, cresça e tenha a sua autonomia financeira. E a emocional, para que você não dependa de forma nenhuma emocionalmente de ninguém, mas não é depender no sentido assim, porque não dependa do homem, não dependa de ninguém,
sabe? Não crie sua vida pautada na possibilidade que seu pai ou a sua mãe vai te proporcionar, ou de qualquer homem. Tenha a sua independência financeira, porque na sua independência financeira você pode romper qualquer laço tóxico que você esteja de alguma forma construindo. Porque você pode ir. E essa liberdade de poder ser e ir para onde você quiser, muitas vezes é o dinheiro que te proporciona, junto com uma saúde mental boa. Eu queria que você desse um recado para essas mulheres que às vezes estão se deixando de lado, às vezes não entendem que um cuidado psicológico, procurar uma profissional, ter esse autoconhecimento, desconstruir toda essa narrativa que nós fomos obrigadas ou inseridas, né? Até mesmo por nossas mães, certo? Eu sou mãe e eu ouvindo você falar isso, eu tenho uma filha de 12 anos. Eu falei, gente, ela virou mocinha agora também. E eu já estava ali, tem que lavar a louça, tem que... Então, inconscientemente, mesmo eu sendo uma mãe jovem, uma mãe que já está inserida nas novidades, né? Eu estou cometendo o mesmo pecado que minha mãe. Já estou tirando toda a brincadeira da minha filha. Então, assim, eu queria que você desse um recado para as mulheres, né? Como elas fazem para desconstruir tudo isso? Ou mesmo que não dê para desconstruir, como faz para ela mudar a rota dela, sabe? Em relação a se cuidar, em relação a não se deixar de lado, em relação a procurar profissionais se estiverem e mostrar que não é só quando você já estiver no fundo do poço, né? É um autocuidado constante para que realmente a gente possa se resgatar. Eu diria que a gente precisa entender um pouquinho o seguinte: não está errado, de fato, a gente ensinar os nossos filhos sobre vamos lavar uma louça, vamos saber cuidar de uma casa, saber cozinhar alguma coisa que você não necessite. Isso não é errado, isso não é um pecado. Os nossos pais, eles foram fazendo o que eles acreditavam que era a forma correta de viver, né? O que difere isso é que a gente não precisa fazer isso somente com o gênero feminino, sabe? Assim como você hoje já diz para sua filha com 12 anos de que, olha, tem que aprender a lavar uma louça, tem que aprender a fazer uma comida, tem que ter a responsabilidade de manter o seu quarto organizado, o seu banheiro limpo. Isso também tem que ser embutido no gênero masculino. Você tem que ensinar os meninos também, sabe? Não é sobre a gente parar de fazer isso como se fosse algo de fato errado. Não. O que torna isso aos nossos olhos de uma forma errada é porque não foi feito com o gênero masculino, só com o gênero feminino, como se tivessem realmente papéis a serem cumpridos, e esse é o do homem e esse é da mulher, pronto, e acabou. E hoje, em 2025, a gente consegue compreender que esse papel, ele é de ambos. Assim como dentro eu estou levando em consideração que você é uma mãe casada, tem seu lar. Se falta o papel higiênico dentro do banheiro, a responsabilidade de pôr o papel dentro do banheiro é do seu companheiro e dos seus filhos, porque todos não vão usar o papel higiênico. Sim. Então, só que normalmente quem é que está atento a isso é a mulher. A mulher. Quem é que vai lavar a louça normalmente? É a mulher, mas todo mundo comeu. Todo mundo sujou. Certo? Então, quando a gente começa a mudar essa forma de pensar das pessoas, olha, não é papel só do homem ou papel só da mulher, é papel de quem reside dentro dessa casa. Então, quem reside tem toda essa responsabilidade. Então, eu tiro de você o peso de, em algum momento, você estar pensando assim, poxa, eu estou fazendo errado com a minha filha. Não, você está ensinando o que de fato precisa ser aprendido para a vida. O que eu diria era só assim, não coloque só isso como metas ou responsabilidades que ela tem que ter. Insira nela a responsabilidade dela buscar coisas para que ela seja feliz, né? Dela ter os prazeres, ter os momentos dela de brincadeira também. É essa a melhor dica que eu poderia estar dando. As mulheres é no sentido de
começarem a ter um autocuidado sobre si, tipo, entender que ela não precisa ser heroína. Isso foi muito distorcido, inclusive é recebido por nós mulheres que estamos nos empoderando financeiramente, estamos cuidando um pouco mais ali da nossa imagem, não para um outro, ou para um casamento, ou para achar que eu estou apta a ser escolhida por qualquer homem. Eu estou começando a fazer isso por mim e para mim. E ela consiga compreender que ela precisa também olhar para essa saúde mental dela, saber os preços que ela vai pagar por cada decisão que ela está tomando, ou por a ausência de alguma coisa que ela está fazendo na vida dela. É trabalhar o processo de autoconhecimento para ela compreender que ela não tem que exercer todas essas funções ao mesmo tempo só e se sentir sobrecarregada, que ela consiga entender que não é porque ela chegou aos 30 anos e ela não foi escolhida, né, por um homem ali para casar, que essa mulher não passou do prazo de validade, que a gente vem ouvindo muitos homens falando sobre isso, né? Mulher depois dos 30 não serve mais. A gente escuta vários, páginas no Instagram, aquele café com o pai, não sei o quê, dos homens verbalizando muitas vezes isso de que a mulher depois dos 30, ou a mulher com filho não é mulher para isso, uma mulher que tem a sua dependência financeira está masculinizada e tudo mais. Está tudo muito distorcido de forma social, assim. As pessoas estão confundindo um pouco seus papéis, mas eu diria para essas mulheres: compreenda o preço das suas escolhas, daquilo que você está fazendo, seja elas quais forem. Se você achar que está pagando um preço muito maior do que de fato aquilo dali merece, olhe para isso com carinho, busque terapia, busque um processo de fala e de escuta especializado. Não é a mesma coisa falar com um amigo, não é a mesma coisa conversar com um pastor, com um padre, num viés religioso, nada disso. Legal. Fiquei até viajando aqui. Vamos falar agora, doutora, sobre sexualidade sem tabu. O que as mulheres, quais os desafios e quais os temas que as mulheres levam para o seu consultório em relação à sua sexualidade? Bom, primeiro vamos entender o que é um sexólogo, né? Qual é a função e qual a área de atuação desse profissional. Lembrando que esse profissional, ele ou é da medicina ou ele é da psicologia. Nós temos, quando vem buscar, nós temos a primeira coisa a conversar com o nosso paciente. Se for um homem, a gente tem que desconstruir, descaracterizar, na verdade, qualquer problema fisiológico que possa haver. Então, o sexólogo, ele vai trabalhar com disfunções sexuais. Essas disfunções, ela entra em ejaculação precoce, ereção, baixa libido, compulsão sexual, abuso sexual sofrido, violência sexual como um estupro. A gente também tem um número ali de pessoas pedófilos que buscam muitas vezes ajuda, porque a pedofilia, a pessoa só se torna pedófilo quando ele de fato pratica a pedofilia. Caso contrário, ele tem o interesse, o desejo no corpo infantil, ele pode buscar essa ajuda antes de qualquer prática, né? Como já aconteceu algumas vezes no meu consultório, pessoas buscarem e tentarem entender o que estão pensando e sentindo em relação à sua filha, em relação à sua enteada. Gente, né? Que tema. Então, o profissional sexólogo, ele vai atuar com tudo isso. Quando a gente atua com um homem, a gente quer saber se já foi desconsiderado todo e qualquer problema fisiológico nele. Para isso, um urologista, né, que pode ter um problema na próstata, pode ter diversos problemas hormonais de baixa testosterona, e ele vai para um psicólogo antes de ir lá, não vai dar muito certo. Isso eu acho, vice-versa, né? E vice-versa, né? A mulher, ela vai procurar um ginecologista para ver como é que estão os hormônios, entender como é que está seu corpo. É interessante também a gente lembrar que, assim, toda essa questão da sexualidade, ela pode estar camuflando problemas que você teve ali na tua infância, ela pode estar camuflando
uma questão de uma autoestima baixa. Normalmente os homens buscam mais por uma demanda de compulsão sexual. Quando ele busca com essa demanda, você vai atrás, você identifica que tem mais um viés de uma autoestima baixa, de uma insegurança, dessa coisa do queria conquistar e para conquistar eu me sinto mais homem, mais alfa e tudo mais, e acaba sendo inserido na compulsão sexual, que eles estão buscando muita dopamina. Tem o excesso da pornografia. É muito importante a gente falar dessa doença que agora a gente está vivenciando, né, com essa modernidade que a gente tem. E o mais preocupante sobre isso da pornografia, que a pornografia está sendo inserida hoje na nossa sociedade mais cedo, pelo acesso que as crianças têm na internet. Então, por exemplo, se uma criança ali por volta dos seus 7, 8 anos, que já está sabendo ler, aí mexendo nas suas coisas em casa, pegou lá um brinquedinho, uma bolinha de gel, não sei o que, viu aquele termo, nem sempre vai lá na mãe ou no papai perguntar o que é aquilo. Joga no Google. E aí o que vai acessar? Conteúdos pornográficos, porque a inteligência artificial, ela vai entender que você está buscando aquilo e ela vai te mandar informações mais sobre aquilo, e de uma forma muito inadequada. É quando a gente vê crianças com 7, 8, 9 anos sendo inserida na pornografia, porque está na casa do amiguinho, acessando algum jogo no online, não sei o quê, e vê uma propaganda. E é muito preocupante, porque o excesso a pornografia, de qualquer forma, não é só o excesso, mas a pornografia, ela te leva num quadro de baixo desejo sexual por uma realidade, porque as mulheres não têm os mesmos corpos, não é aquele mesmo tom de pele, os homens todos não têm aquele membro gigante. Inclusive, é interessante a gente desconstruir um pouco isso, porque eu vejo homens no consultório preocupados com o tamanho do seu pênis, e de fato, assim, é baseado em quê? Na pornografia. A gente escuta hoje mulheres falando sobre as performances sexuais, e agora a gente tem um termo novo, que é soco na costela. Gente, né? Eu gosto de pegada forte, eu gosto de soco na costela. Será que gosta mesmo? E não sei o quê. E aí, na verdade, isso vem da onde? Da construção da pornografia, que boa parte da pornografia é uma pornografia onde coloca a mulher como um objeto, onde coloca a mulher ali só para aguentar aquela bombada, vamos colocar assim, e as porradas que vêm junto, né? E aí elas constroem como sexo prazeroso, de fato, seja aquilo. Mas nem é sempre, né? Na verdade, é muito distorção da pornografia. Enfim, a gente tem diversos vieses a trabalhar dentro do consultório com demandas sexuais, né? Casamentos que tá com baixa relação sexual dos casais, mulheres que sentem dor, passam a sentir dor durante a relação, ou a performance sexual. Eu quero trazer coisas interessantes para o meu relacionamento, eu quero aprender a proporcionar prazer, eu quero conhecer o corpo feminino de uma mulher e saber como é que realmente proporciona prazer. Ao invés de eu ir aprender na pornografia, ele busca um profissional que possa de fato orientar. Lá no meu consultório eu tenho uma vagina de plástico, e aí eu coloco na mão dos homens e mostro onde que fica o ponto G. Olha. Que é inclusive onde a gente tira um pouco desse... desmistifica um pouco dessa necessidade do membro ser gigante, né? Eu gosto de tantos centímetros, porque logo no início do canal vaginal a gente consegue ter a região de prazer do ponto G feminino. Quando o homem entende isso, ele compreende que o tamanho do pau dele não tem muita influência sobre o prazer de fato feminino. Aí às vezes você escuta as meninas comentar: mas eu gosto de um né? Eu não sei como é que eu posso falar aqui, mas eu gosto de um negócio grande. Eu gosto de um negócio grande. Muito pelo contrário, a gente não consegue sentir de fato prazer, porque a gente estava sentindo muito mais dor do que prazer. Não são todas as posições. Recentemente eu fui procurada, contato via WhatsApp de uma pessoa que buscou meu contato via Google, né? Buscou um sexólogo, e ele estava muito preocupado, porque ele dizia se sentir infeliz. Ele tem
um membro dele com 23 centímetros, é grosso, e ele falou que boa parte das relações sexuais dele não são prazerosas, e isso estava diminuindo muito a autoestima dele. E era uma preocupação de fato genuína dele. Apesar de que quando ele começava a conversar com as meninas que entravam nesse assunto, eles diziam, eu gosto de um negócio grande. E no fundo não é isso. Apesar de que o nosso canal vaginal, ele se estende. Mas não é sobre isso. A gente não quer um membro batendo no nosso ovário, né? A gente quer sentir prazer. E aonde que é a nossa região de prazer? Ali a gente tem na nossa vulva, logo no início ali, sei lá, no tamanho de um dedo, você já alcança seu ponto G. E aí ele estava tentando entender, né, como que ele conseguiria um dia sentir prazer tendo isso, 23 centímetros, que tipo de relações. E a gente conversou bastante, e eu falei muito sobre ele buscar mulheres um pouco mais maduras, porque o sexo, a gente precisa entender isso, não está relacionado só a uma penetração. Ai, vai muito além. Vai muito Vai além. muito além. O sexo começa do olhar, o sexo começa do desejo, do cheiro, do toque. Foi bom você ter tocado nesse ponto. Eu queria trazer aqui, eu tenho muitas amigas, pessoas próximas a mim, que trazem uma reclamação. São mulheres empoderadas, são mulheres que são provedoras do lar, são mulheres mães, são mulheres profissionais, cansadas. São mulheres cansadas. E são mulheres que, às vezes, elas estão realmente depositando essa culpa nos homens, né? De, você não me elogia. Você não fala que eu estou bonita. Você não me leva para sair. Eu acho que entra mais nesse assunto pra gente, para tantas mulheres entenderem, como os homens também entenderem, né? A ligar o forninho, né? A gente verifica que sempre fazem essa comparação entre fogão a lenha e um micro-ondas, né? Como é que esses homens podem ligar, podem colocar ali a lenha, e o que faz parte, né, dessa libido, o que faz parte dessa sexualidade bem alimentada por ambas as partes? Ensina pra gente aí, doutora. Eu tenho um monte de coisa a ser dita. Vamos tentar ver se eu te respondo. Primeiro, vamos voltar nessa coisa que você falou sobre o fogão, né? Vamos entender sobre o desejo masculino e feminino. De fato, o homem, ele pratica o sexo para relaxar. Esse relaxamento é necessário como se fosse agora minha hora do meu descanso, minha válvula de escape, eu quero praticar sexo, eu quero ter meu orgasmo e eu quero relaxar e dormir. O homem, ele pratica sexo, se ele está estressado, para poder relaxar, ele vai praticar sexo. Se ele está irritado, se ele brigou no trabalho, ele quer sexo. Se ele bateu o carro, ele quer sexo. Quais são as situações que os homens normalmente não estão buscando, que é a libido baixa? É quando ele está com problemas financeiros, ou quando ele tem problema de saúde em relação a ele ou a qualquer membro familiar que é muito importante, significativo para ele. Caso contrário, o homem busca o sexo para relaxar. A gente precisa compreender isso. A mulher, ela busca o sexo depois que ela está relaxada. Que é bem difícil. E aí, como é que coloca essa mulher para estar relaxada se ela foi lá atrás e ensinada a dar conta de várias outras coisas? E aí volta numa coisa que eu estou sempre falando, sobre a busca da se sentir bem, dessa felicidade, de eu estar bem comigo, de eu entender o preço que eu estou pagando pelas minhas coisas, poder escolher que preço eu quero para cada uma dessas coisas. Então a mulher, ela precisa estar descansada, e a gente não está vivendo muitas vezes isso. Lembra quando você falou que está ensinando a sua filha a lavar a louça? E eu falei, isso não é um problema. O problema é quando você não ensina o seu filho também a fazer as mesmas coisas na mesma idade. Esse é o problema, porque aí você vem tendo uma geração... Coloca cargas diferentes, né? E aí você tem uma geração onde a mulher, ela está dezenas de responsabilidades, que é com o filho,
com ela, com uma casa, com o marido, como mais um problema, mais uma extensão de uma responsabilidade que ela não tem que ter. Ela não tem que ter responsabilidade de lembrar a um homem que ele tem que agendar uma consulta, de marcar essa consulta. Ele não tem responsabilidade sobre isso, mas ela acaba pegando tudo isso para ela. Então, enquanto ela não entender que a libido está na mente dela e para que ela tenha esse desejo, ela precisa também estar descansada e relaxada e dividir isso, ela não vai chegar. Mas, Adriana, a gente também não tem esse perfil masculino. São poucos os homens que hoje compreendem que se o papel higiênico do banheiro acabou, é também responsabilidade dele pôr o papel higiênico lá. Se a louça se sujou, é também responsabilidade dele de ir lá e lavar. Porque são pessoas morando debaixo do mesmo teto. Todo mundo está usando, todo mundo está se usufruindo daquilo dali. Não é responsabilidade de um ou de outro, né? Então, a gente acaba tendo... provavelmente eu serei muito criticada com isso, mas a gente acaba tendo hoje um número de homens fracos, exercendo suas funções de forma muito frágil, muito fraca, e mulheres que estão cada vez mais pegando coisas para ter essa autonomia, essa dependência, essa coisa da mulher guerreira, da mulher poderosa, e às vezes está sendo muito confundido. Aí a gente já está começando a quebrar um pouco isso, que a gente consegue ouvir mulheres dizendo assim: eu não quero ser guerreira, eu não estou querendo lutas, muito pelo contrário, eu quero um descanso, né? Então, está distorcido. A gente só precisa realinhar os conceitos. Uma das coisas que eu faço quando inicia-se um acompanhamento psicológico no consultório é: vamos entender o conceito real das coisas. Porque uma vez que eu entendo sobre aquilo dali, qual é a função de fato daquilo dali na minha vida, qual é a função do meu companheiro, qual é a minha função como mulher dele, que eu não sou mãe dele. Por isso que muitas vezes a gente vê relacionamentos sendo às vezes destruídos, porque o homem passa a encarar essa parceira como a mãe, né, para a cuidadora, que está ali tomando conta de tudo, se responsabilizando por tudo, tomando todas as decisões. Essa mulher passa a não sentir mais admiração pelo companheiro, naturalmente essa libido baixa, porque a libido é a admiração também, é o amor inclusive, e aí eu enxergo aquela pessoa mais como um peso na minha vida. Então a gente começa a dar conceitos dentro do consultório para as pessoas primeiro entenderem as coisas e depois elas ir alinhando, colocando um pouco as coisas nos seus lugares, sabe? Entendendo de fato quais as suas funções. Uma mulher, ela não tem como ser feminina, vamos supor, vou trazer exemplos aqui, que os homens hoje estão muito reclamando, assim: as meninas não são mais femininas, as mulheres agora têm esse empoderamento, que elas podem isso, podem aquilo, a gente não consegue fazer nada, que tem esse pré-julgamento às vezes de que não precisa abrir a porta do carro, porque de fato não é só sobre abrir a porta do carro. É mais profundo, né? É muito mais profundo que isso. É só uma coisa comportamental que você pode fazer para facilitar. Mas como que uma mulher consegue ser feminina se ela está com um salto lindo e maravilhoso, extremamente cheirosa, arrumada, está indo para um restaurante com você e no caminho ela só falta cair, tropeçar e você é incapaz de dar o braço para ela? Né? Como que essa mulher consegue ser feminina? Eu sou muito do meio termo, sabe, Adriana? Eu não posso pagar a conta, mas também ele não pode abrir a porta do carro para mim. Eu acho que os dois... A minha sensação é que os dois gêneros estão pegando o extremo das situações. A mulher está querendo ser a empoderada. Eu não preciso mais de nada. Não preciso de você, querido. E o homem, já que você não precisa de mim, então não vou te fazer mais nada. E é o que eu prego, sabe? Eu prego para as pessoas que estão ao meu redor que não, eu posso sim pagar a conta, eu posso pagar o aluguel da casa, mas você também pode abrir a porta do carro para mim, você pode dizer que eu estou linda, você pode ter atos românticos. Um não anula o outro. Eu acho que cada um tem o seu lugar ali de fala, né?
Não precisa ser o extremo de um, o extremo do outro e ninguém se encontra. Eu acho que existe sim, eu prego muito que existe sim o ponto de encontro dos dois gêneros, que os dois são felizes, né? Quando chegam nesse ponto de encontro. A gente busca segurança. A gente não tem como se sentir segura se a gente pede para o nosso parceiro trocar a lâmpada do banheiro que queimou e chegou já lá, passou uma semana e aquela lâmpada continua. Então a gente criamos essa autonomia de agora a gente sabe trocar uma lâmpada e vai lá e troca, né? Enquanto as pessoas não entenderem que elas têm responsabilidade em cuidar do outro, porque o relacionamento ele se inicia pela paixão, o desejo, a paixão e tudo, mas isso ele não se sustenta. O que é que sustenta um relacionamento? É as duas pessoas querendo fazer aquilo dali dar certo. E fazer aquilo dali dar certo é eu te colocar numa situação de segurança, que o que você precisar, o que você me pedir, eu vou procurar providenciar, e eu exercer o que você está precisando para te manter seguro. Eu também consegui muitas vezes compreender que você chegou do seu trabalho e você precisa pelo menos de uma meia horinha de descanso, de silêncio. Não é eu chegar e só jogar em cima de você preocupações e problemas, e vice-versa. Ou seja, esse meio termo que você falou é quando tem duas pessoas interessadas em fazer o relacionamento dar certo. É quando eu escuto aquilo que te incomoda e eu não julgo isso como sendo bobagem. É quando eu entendo que esse sexo masculino, ele tem um tal da caixinha do nada e ele precisa ficar muitas vezes nela. E é real. Que é real. É que eu entendo que assim, gente, não vai muito longe. Você gosta de alguma amiga sua que só chega para você para falar de problemas? Não. Você não suporta. Na verdade, ninguém gosta de ficar perto de pessoas que só reclamam, né? Eu acho que ninguém gosta. Pois é, mas o que normalmente a gente vê dentro de casa? E não é só a mulher que chega e vai encher a cabeça do homem com um problema. É o homem chega em casa e reclama muitas vezes porque não está com umas coisas arrumadas, porque a comida está demorando, por qualquer outro problema em relação a isso. Verdade. Então, são duas pessoas querendo cuidar de uma relação, são duas pessoas querendo se permitir ser de fato quem elas são. Agora, quando eu não tenho do meu lado alguém que faça isso, o que eu vou fazer? Eu vou ter essa masculinidade. Eu vou acabar fazendo tudo isso porque o outro não está exercendo suas funções. Verdade. Ainda sobre sexualidade, eu queria trazer um tema aqui que, inclusive, eu passei. Após a minha gestação, que eu tive filhos, eu tive um período de 2 anos que eu me senti perdida em relação a mim, em relação à sexualidade, em relação à libido, que baixou drasticamente. E eu já cheguei a ir a ginecologistas, que falavam, Mara, não tem nenhum problema com você, é questão da fase, né? Me explicavam tudo. A psicóloga falava, não tem problema, é questão da fase. E eu já vi também outras amigas minhas que também passaram pela mesma situação, às vezes períodos curtos, períodos longos, mas o que mais se enquadra geralmente é 2 anos ali, que você se perde em relação à sua sexualidade e a sua libido baixa muito. O que você tem a dizer, Adriana, em relação a isso? Como essas mulheres, né, que estão no seu puerpério conseguem lidar com essa fase? Como seus pares conseguem ajudar essas mulheres a passar por essa fase? Conta pra gente tudo, como a gente consegue resolver esse problema. Nós falamos há pouco tempo atrás que a libido ela está relacionada para a mulher com o descanso. Essa mulher que acabou de ter filho, o que ela menos tem é o descanso. Então, ela primeiro não tem que se cobrar, porque os hormônios dela estão todos alterados, tudo está se voltando para o lugar, né? Ela precisa entender se ela tem de fato uma rede de apoio. Ela tem que compreender o que está em volta dela acontecendo, para que uma vez que ela tenha todo esse em volta dela, ajudando e contribuindo para aquela fase dela, ela consiga pensar sobre essa libido, sobre o desejo, porque ela está estranhando o corpo dela, que está voltando ao normal, estranhando os seios dela,
né? Então, se essa mulher está amamentando, ela não vai sentir nenhum tipo de desejo ou prazer com qualquer outra pessoa além do bebê olhando ou tocando seus seios. Verdade. Está machucado, está dolorido, ele está exercendo uma outra função naquele momento. É importante ela saber que tá tudo bem, é normal sentir aquilo, né? Que o problema não está nela. Não. A mulher, ela carrega um pouco essa compromisso, essa responsabilidade de ser sexualmente ativa para satisfazer o parceiro, para que não dê espaço para o parceiro buscar outras mulheres, buscar fora aquilo dali, mas ela precisa se respeitar e compreender que ela vai viver fases ali, momentos na vida dela. Do puerpério é um momento muito delicado, é um momento que ela está se vendo, principalmente se for a primeira gestação. Ela está compreendendo que ela está deixando de ser uma mulher, uma pessoa, e está se tornando também mãe, né? Que é uma outra coisa, uma outra construção. E aí, se tudo que está relacionado a essa libido feminina também está relacionado a eu me sentir bem comigo, a eu ter meu descanso, a eu estar bem comigo mesma, essa fase é uma fase que não possibilita muito. Seu parceiro ele tem que ter muito zelo, cuidado e responsabilidade com isso. Então, vai aos poucos, vai no seu momento. Agora, se você já está ali com seu filho com 1 ano e pouquinho, 2 anos de idade, sua libido está zerada, já fez toda a investigação com o ginecologista para ver suas taxas, os seus hormônios, está tudo ok, volte a olhar para o que você admira no seu parceiro, volte a buscar, assim, como que o sexo agora funciona para mim nessa nova fase da minha vida, serão os mesmos prazeres ou não, porque uma coisa sou eu praticar sexo enquanto só tem eu e a pessoa comigo. Outra coisa é eu praticar sexo quando tem uma outra pessoinha pequenininha chorando no quarto ao lado. Então, eu tenho que ter alguns cuidados sobre isso. Aí, eu tenho que ter essa responsabilidade junto com o meu parceiro de, olha, o pessoal reclama um pouco assim, poxa, mas vamos agendar sexo agora? Isso não é sobre agendar sexo, é sobre agendar um momento de 2. É agendar um momento onde eu vou conversar com você, mas eu não vou conversar sobre filho, eu não vou conversar sobre problemas financeiros, eu vou conversar com você como se eu estivesse indo para um date, onde a gente vai contar nossas histórias, onde a gente vai falar sobre a gente, sobre os nossos medos. As práticas sexuais podem mudar, os desejos podem mudar. Tem muita mulher que depois da gestação tendem a perder um pouco da sensibilidade ali no seio. A gente começa a explicar para essas mulheres que o sexo não tem a ver só com a penetração. O corpo inteiro, do fio de cabelo à pontinha do pé, pode gerar, sim, prazer, sensações. E aí a gente vai ensinar essas pessoas a se conectarem novamente com seus corpos. Além de ter muitas, e não são poucas, são muitas mulheres que nunca sentiram realmente prazer sexual, nunca tiveram um orgasmo. Mulheres que ficaram 30 anos casadas, 60 anos ali, chegam no consultório e como é que é isso? E aí você vai mostrar, você vai ensinar como é que essa mulher chega a um orgasmo. Então, assim, como é que eu posso também gostar de praticar sexo se o sexo para mim não é prazeroso? Se a minha relação sexual com o meu companheiro está só pautado numa penetração? Às vezes eu vejo dentro do consultório, como eu trabalho muito casais, os atendimentos de casais, eles são feitos as primeiras sessões juntos, as 3 outras sessões separados e depois a gente junta de novo e assim por diante. Quando a gente está com os casais separados, a gente escuta da mulher, que às vezes vem com um casal com a demanda de não gosta de sexo. Aí a mulher chega só pra gente e fala assim, não é que eu não goste, é porque o oral dele não é bom. Ou eu não gosto de praticar oral porque fede, ou porque o beijo dele não é legal, ou porque ele mal me beija e já quer colocar. Aí a gente vai voltar ali com o casal para ensinar de fato a se relacionar sexualmente, como que pode se tornar prazeroso tanto para o homem como para a mulher. Então é mito quando se traz a frase de que homem gosta mais de sexo do que a mulher ama sexo. A mulher adora. Só que como é que a gente vai fazer uma coisa sempre com a mesma frequência que o homem tem se a gente nunca chega a esse tal de prazer?
O cara tem a ejaculação dele, consegue sentir a sensação do relaxamento e não sei o que, fez sentido para ele. A gente vai continuar fazendo aquilo que não está fazendo sentido nenhum, que eu não consigo ter um orgasmo, eu não consigo ter um prazer. É tudo... Então, deixa de ter interesse para mim, muitas vezes, o sexo, porque aquilo que todo mundo fala, eu acabo não sentindo. Aí você vai ensinando isso, enfim. Esse tema ele dá para mais de 1 metro, mas vamos falar sobre um assunto um pouquinho mais delicado. Eu quero falar com você sobre psicologia, justiça e enfrentamento. E a primeira pergunta é: com a sua atuação na psicologia criminal forense, como ela impacta a sua visão sobre a violência que atingem as mulheres? Bom, eu busquei o mestrado em psicologia criminal justamente para atuar com a parte da violência sexual, né? Então, eu tenho algumas pacientes que foram vítimas de estupro de uma forma muito violenta, e isso desconstrói, né, essa ideia da mulher novamente se relacionar sexualmente com alguma outra pessoa. Ela teve seu corpo de alguma forma invadido. E nem é uma relação sexual de fato. Normalmente é de uma forma muito violenta, muito agressiva, com rasgos, que deixa marcas ali. Então, a gente tem que lidar muito com essa dor, esse sofrimento dessas mulheres. E, por outro lado, nós temos ali, de 10 pacientes, 9 sofreram abuso na infância. A gente precisa desconstruir a ideia de que quem pratica abuso sexual é só os homens. As mulheres também praticam abuso sexual. Olha. E dentro do meu consultório, por eu atender bastante o público masculino, eu escuto muitas histórias de abuso sexual que não foi identificado lá na época como abuso sexual, que são meninos que foram violentados por suas babás, por suas pessoas que trabalhavam naquela residência, né? Mulheres que colocam as crianças para praticar sexo oral, né? Eu já tive situações de crianças sendo colocadas para assistir pornografia com 7, 8 anos de idade, os meninos. Então, o público masculino também sofre abuso sexual. Só que, ao invés disso ser entendido como abuso sexual, a nossa sociedade lá atrás coloca isso como uma vantagem, né? Então, para um menino que hoje, eu escuto hoje do rapaz adulto, que teve a sua babá, que iniciou sua vida sexual, ele enxergou isso como se tivesse sido uma vantagem. Olha, mas hoje eu sou muito bom no sexo oral, porque eu fui ensinado lá desde pequenininho. Até você fazer ele entender as consequências daquele abuso, a antecipação de uma fase da vida dele, o quão prejudicial isso foi na vida dele, a gente demora. Né? Então, a gente precisa explicar que abuso sexual não é só os homens que cometem, as mulheres também cometem, com toque, colocando as crianças para fazerem as coisas. O abuso sexual também é imagens que são produzidas, né? E aí nós temos também a maior parte, que é o abuso feminino, né? O abuso sexual feminino ali na infância. E não acontece, raríssimas vezes acontece com estranhos, 100% estranhos. Vão acontecer? Vão. Mas na grande maioria são pessoas do seu convívio, pessoas da sua confiança, pessoas do seu dia a dia. Pessoas que você jamais imaginaria que aquela pessoa pudesse fazer qualquer ato libidinoso. Existe abuso sexual no casamento? Existe o estupro no casamento. Olha. Todas as vezes. É um tema bem tabu. Acho que as pessoas não comentam muito sobre isso, né? Não, porque se entende que se uma vez, e aí vem de novo a nossa sociedade ensinando coisas pra gente. Se a gente entende uma vez que eu sou casada com fulano ou com cicrano, eu tenho que proporcionar aquilo que ele quer. Todas as vezes que ele quer o ato sexual, eu tenho que estar lá pronta. Já tinha as novelas lá da Globo, né? Tem Sim. uma das cenas que vai se lavar, Inês, que hoje eu vou te usar. Né? E é justamente isso. A gente não podia se negar.
Então, a gente ainda alimenta essa cultura de que a gente não pode negar o sexo para o homem, porque se eu nego, eu estou dando espaço ou abertura para que ele busque numa outra pessoa, numa outra mulher. Eu não posso ter a minha vontade. Então, todas as vezes que eu pratico o sexo sem a minha vontade, sem a minha permissão, sem o meu desejo, de alguma forma eu também estou sendo violentada, estuprada. Não é porque eu conheço o meu estuprador que isso deixa de ser um estupro, né? Porque o fato de eu não querer aquela prática e eu ser obrigada, muitas vezes por mim, por conta do que foi criado pela sociedade, foi ensinado, ou muitas vezes obrigado pelo meu parceiro, que ele olha para minha cara e diz: se você não fizer, eu vou procurar na rua. Isso é também um estupro, é uma violência sexual também. E a gente atua muito nisso, né? A gente atua nessa área aí. Recentemente agora, eu estou com um caso, eu não atendo mais criança, mas eu abri uma exceção. Eu tenho uma paciente que ela pediu muito para eu atender a filha por um problema de irritabilidade e tudo mais. E nesse processo de acompanhamento que eu estou com a criança sofreu um abuso sexual por um amigo da família em um churrasco na casa de amigos, pessoas extremamente próximas de anos. Tinha uma pessoa lá que cometeu o abuso. E agora eu estou preparando um laudo para encaminhar, para mostrar para o juiz e tudo mais, o que isso está impactando e influenciando na vida dessa criança de 10 anos. Então você se depara com situações assim e a sua atitude imediata parte de você, a denúncia, ou parte da pessoa que você está tratando, você leva ela a entender que aquela situação é uma situação criminosa, que ela deveria sim fazer uma denúncia? Como é que funciona no consultório? Tá. A quebra de sigilo de um acompanhamento, ele ocorre em algumas situações, que é quando meu paciente relata que vai cometer algum crime. Eu estou indo para casa e hoje eu vou envenenar a comida do fulano. Meu Deus. Pode acontecer. Então, isso é orientado na triagem quando a gente faz com o paciente. O primeiro contato com o paciente, a primeira conversa, a gente explica como que funciona todo o processo, inclusive as quebras de sigilo. Então, essa quebra de sigilo é feita quando você está colocando a sua vida em risco, a vida de uma outra pessoa, ou quando você está praticando um crime ali. Por exemplo, sei lá, o cara buscou por uma questão de desejo da sua filha, né, a questão da pedofilia. Mas aí ele sai de lá dizendo assim: eu não vou conseguir mais me controlar. Chega, hoje vai acontecer. A gente tem essa quebra de sigilo. Perfeito. Mas uma vez que a situação já tem acontecido, aí a gente vai orientar e fazer com que o paciente compreenda o evento que aconteceu, né? No caso dessa menina, ela já estava no acompanhamento comigo, aconteceu o evento, os pais me procuraram e estavam muito inseguros em fazer a denúncia ou não, porque quem cometeu o crime tem as costas largas, vamos dizer assim. Sim. É como se aquilo dali não fosse dar em nada, né? E aí a gente vai explicando o funcionamento da polícia, como é que a DPCA, que é o departamento que trabalha com crianças e adolescentes, vítimas, né, crianças e adolescentes, vai agir, quais são as orientações que a gente pode dar, da busca do que ela tem que fazer, do cuidado. Então, a gente desconstrói, às vezes, uma culpa. Essa criança, por exemplo, por um período, acreditou que ela fosse a responsável por aquele abuso, porque essa mesma pessoa já havia visto ela dançar, criança dançando. E ela achou que o fato de estar rebolando, de estar dançando, pode ter contribuído. A gente vai ver o viés na vida adulta dos efeitos sobre o abuso sexual na vida de muitas das pessoas, né? Vai diferenciando de pessoas para pessoas, mas às vezes a gente recebe uma demanda de obesidade, eu quero perder peso, eu não estou conseguindo. E quando você vai conversar e vai entender na história de vida, você vê que aquela criança já passou por um abuso sexual. De alguma forma, às vezes, o inconsciente dela está protegendo ela para que o corpo dela passe a não ser interessante,
tanto mais para que ninguém venha tentar de alguma forma violar, né? E aí ela come em excessos. A gente tem que entender a história de cada um, porque os excessos, principalmente que vêm pela boca, como o álcool, a compulsão alimentar, as drogas. Compulsão sexual, né? A compulsão sexual nem tanto, mas eu tentando explicar assim, que a gente tem que entender a história de cada um para saber de onde que vem isso. Porque essas compulsões que eu citei agora, são compulsões que envolvem a boca, ela está muito relacionada à minha relação com a mãe. E aí, às vezes, isso não é só relação com a mãe, é porque também houve um abuso sexual. Então, é de indivíduo para indivíduo, de história para história, é muito delicado. O psicólogo, quando você falou lá no início, assim, né? Para motivar alguém a fazer psicologia e tudo mais, tem que ter esse processo de escuta, um processo de escuta livre, de fato, de julgamentos. Um processo de escuta e entender a história individual de cada um, não a partir da sua história de vida, da sua visão. Eu digo que a psicologia, ela não traz uma verdade. Eu já ouvi pessoas falando para mim o seguinte: mas é muito chato falar com você porque parece que não tem um certo ou errado. De fato, não há. O que há são contextos. Então, todas as vezes que você me perguntar qualquer coisa, eu vou te perguntar primeiro qual é o contexto daquela situação. Porque dependendo, eu entendo, se essa compulsão alimentar que você hoje tem, ele está relacionado, de fato, questões sobre a sua infância, sua mãe, se está relacionado a algum tipo de abuso sexual que você sofreu e, de alguma forma, você está tentando, teu inconsciente, te proteger para que isso não volte a acontecer. Então, por isso você come, por isso você é sedentário e deixa teu corpo de forma relaxada para que ele não seja atrativo para ninguém, né? Por isso que a tua autoestima é baixa. Você tem que entender o contexto de cada um para de fato conseguir atuar naquilo que a pessoa precisa. É muito complexo, é muito subjetivo também. Adriana, você poderia falar para essas mulheres? Eu sei que não existe, não é tão fácil, é sempre um assunto complicado de falar, mas você poderia falar uma palavra para essas mulheres? Como elas podem recomeçar em relação a acabei de sair de um relacionamento abusivo? Inclusive, é um tema que às vezes eu ouço, eu era violentada no meu casamento. São temas que a gente não ouve na internet ou nas rodas de conversa, né? Como elas fazem para recomeçar? Pelo menos um ponto de partida para essas mulheres. Eu não vou ter um roteiro, um script certinho para te dar, mas o processo de autoconhecimento. Busque um processo de autoconhecimento, realinhe os conceitos das coisas. Observe as funções das pessoas e das coisas na sua vida, para colocar cada um nas suas funções de fato. Vai se libertando de culpas. Observe a construção social que foi feita em cima de você, da tua história de vida. Se liberte de algumas coisas. A gente precisa se libertar. Nem todo mãe ou nem todo pai é amoroso. A gente precisa entender, às vezes tem esse viés religioso que nos coloca numa condição de honrar pai e mãe, de honrar o homem, não sei o quê, e nos coloca em situações doídas, sofridas, e você fica em conflito, né? Por exemplo, recentemente eu vi no Instagram um vídeo de uma adolescente, estava gravando um vídeo junto com a mãe, e ela dizia assim: mãe, o que a senhora diria ou faria se descobrisse que a sua filha gosta de meninas? Aí a mãe já coloca assim: minha filha, já começa errado, é pecado, né? Deus não permite, não sei o quê. Imediatamente essa adolescente começa a chorar no vídeo, porque ela queria, na verdade... A aprovação da mãe. Na verdade, ela queria relatar para a mãe de que ela estava gostando de meninas. Caramba. E a mãe deu essa resposta, a mãe não entendeu isso. Na hora que a mãe colocou essa
culpa, um pecado muito grande que a menina estava cometendo, ela se sentiu completamente inadequada ali. E aí a mãe vai, percebeu a menina chorando e abraça a menina e fala assim: não, filha, a sua mãe vai amar você do mesmo jeito, não sei o quê, mas terceiriza o problema, né? Não sou eu, é Deus que não quer que você goste, que isso é errado de você e tudo mais. Então imagina a cabeça dessa criança, dessa adolescente, né? Como é que ela vai se sentir ali? Ela não está sendo aceita pela sua maior figura de autoridade, que é a mãe. Então, são tantos viés que a gente precisa ter cuidado. E aí, eu diria para essas mulheres se libertarem nesse sentido. Reveja os conceitos das coisas, faça um processo de um autoconhecimento, se liberte de algumas amarras, se afaste de tudo aquilo que te traz peso, culpa, sensação de inadequação. Se afaste. Ser sozinha não é um problema. Viver a sua solitude é uma das melhores coisas que você pode viver. Você gostar da sua companhia. As pessoas hoje em dia não ficam mais em silêncio. Você não vê mais ninguém numa fila que não seja consumindo alguma coisa, um conteúdo, um filme, uma música, vendo alguma coisa. Você não vê mais as pessoas vivendo a sua ociosidade. Parece que eu ficar parada, sem fazer nada, só ter um momento aqui zen, sem uso de tela, sem me comunicar com alguém, é como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada. E eu nem consigo, muitas vezes. Então, é reavaliar, né? Se permita reavaliar, reestruturar. Já dizia JK, eu não tenho que ter compromisso com o erro. Se de repente você viveu a sua vida toda fazendo aquilo e você hoje identificou que isso não é mais bom para você, volta, reavalia e vai cometer outros erros e faz outra rota, eu diria isso. Ai, que ótimo. Adriana, o que você sonha para os próximos anos como na área de psicologia e você como mulher? Na área de psicologia, meu sonho seria, de fato, o acesso a um número maior de psicólogos que as pessoas pudessem ter, mas profissionais bons também, que a gente vê em todas as nossas áreas, tem profissionais bons e ruins. Então, eu sonho que tenha um número maior de profissionais que se qualifiquem, que estejam, de fato, fazendo aquilo por desejo, por vontade, por amor, por identificação. E que aí um número maior da população tenha esse acesso a bons profissionais. Esse seria um sonho, porque se a gente tem saúde mental, a gente consegue conviver em sociedade muito melhor. A gente consegue chegar na vida da gente de uma forma muito melhor, né? E como mulher, o meu desejo é conseguir alcançar esse patamar de total autonomia, de total independência, de total solitude, plenitude, de felicidade sobre a vida. Eu quero sempre um pouquinho mais do que eu sou hoje, sabe? Eu tenho meus problemas, a gente até explica muito isso no consultório. Eu não estou alheia a ter problemas, a todas as questões. Tanto que a gente vê há pouco tempo atrás alguns profissionais da psicologia, como... eu não vou lembrar o sobrenome dele, mas um Bruno, um profissional da psicologia muito bem sucedido, um influenciador, cometeu suicídio. A gente não está alheio a nenhum problema. O que difere é que eu consigo identificar um pouquinho mais rápido do que você que não estudou, não teve essa qualificação. E ao identificar, eu consigo saber qual estrada caminhar, né? E a gente tem que ter também terapia. A gente é obrigado desde lá da nossa graduação a fazer terapia também, porque a gente está lidando com as nossas questões e com centenas de outras questões dos outros. Então, a gente precisa estar fazendo terapia. Então, meu sonho para mim é eu ser um pouquinho mais do que eu já sou hoje para mim. Eu conseguir chegar num patamar onde eu sei o que é que me faz ser feliz e alegre, de conseguir ter uma comunicação e uma relação com meu filho de uma forma gostosa, sem tanto peso, sem tanta carga negativa de cuidar de um filho. Meu filho chega às vezes para mim e fala assim: mamãe, fulano disse que eu sou mimado.
Aí eu disse, mas como assim, filho? Você acha que o fato da mamãe te beijar, o fato da mamãe ficar do seu lado, te elogiar, o fato de eu estar atenta a você é mimar? Quando as pessoas falarem qualquer coisa nesse sentido, você diga assim, a minha mãe não me mima, a minha mãe me dá amor. Porque o meu amor não limita a correção que eu preciso fazer quando é necessário. Mas a minha comunicação com meu filho é pautada no diálogo 100%. E aquilo que eu vejo que eu não consigo dialogar, eu pego algum conteúdo que eu acho que dá para ele adquirir ali o conhecimento e está na faixa etária para ele e vou mostrar. Ou seja, não é só a minha mãe que está falando isso. Outras pessoas falam. Eu uso esse recurso ultimamente muito para as redes, para a questão de desenhos, né? YouTuber e tudo mais. Que às vezes ele quer assistir coisas que não estão na idade dele e não adianta só eu falar. Aí eu vou lá e trazer um profissional para falar. E mostro. Eu disse assim, ó. Inclusive ontem foi uma das coisas que eu fiz, ó, tá vendo isso aqui, ó, tá falando sobre esses jogos que você gosta de assistir no YouTube, que não é adequado para você. E eles entendem, né? Super entende, porque não sou eu a mãe que tá falando, né? Então boa estratégia, vou usar essa estratégia para mim. Super funciona. Essa comunicação do diálogo, da conversa, sem ser só punição, né? E quando não há isso, tem consequências. E aí ele consegue compreender as consequências sobre isso. Né? Ontem foi uma situação sobre isso. Ele fez uma coisa, ele usou um termo completamente inadequado para a idade dele. E eu falei, poxa filho, mas de onde se viu isso? De onde você ouviu? Você nunca ouviu isso de mim, nem de seu pai, nem de fulano, nem de cicrano. De onde veio isso? E ele ficou ali pensando, realmente de forma honesta, pensando. Não era na omissão, porque ele não tem problema em omitir, né? Ele não tem essa coisa de omitir, na verdade. E aí ele falou assim, mãe, eu acho que foi do YouTube. Aí você tá vendo quais são os prejuízos para isso? E a mamãe já estava falando para você que não deve assistir tais e tais canais, não sei o quê. Você sabe qual é a consequência? Não vai ter mais YouTube. E aí, quando foi mais tarde, ele quis o YouTube, obviamente, né? A tentativa dele é tentar me convencer. E aí eu usei um desses recursos, que eu salvo todos esses conteúdos que eu vou consumindo, eu vou salvando quando eu vejo que são coisas que dá para ensinar ele. Em algum momento da vida dele, eu vou salvando numa pasta só para ele. E eu peguei esse recurso e fui mostrar. Você olha que essa profissional está falando desse jogo, desse canal, desse aqui. Aí eu mostrei. Ele, mamãe, agora eu entendi. Então, eu não posso assistir essas coisas no YouTube. Você vai poder então, assistir outras coisas no YouTube. Aí ontem eu peguei, baixei um filme de desenho e a gente ficou assistindo junto. Então, ter essa comunicação, conseguir conversar. Mas eu só faço isso porque eu estou bem comigo mesma. Então, o meu sonho para mim é ficar cada vez melhor comigo mesma. Ai, que ótimo. Adriana, agora eu quero saber, você vai falar para aquela câmera ali, ó. Quem são as 3 mulheres que te inspiram? Olha, pergunta de vestibular. A minha mãe é uma fonte inspiradora na questão financeira. A minha mãe conseguiu educar 4 filhos com meu pai, construiu os bens sem ela trabalhar fora, sem nada, só administrando financeiramente o dinheiro do meu pai. E é uma pessoa que eu olho assim, eu queria ter esse dom de administrar dinheiro como ela teve e tem. Então ela é uma fonte dessa referência para mim. A Roberta foi uma fonte também de referência para mim muito grande, como psicóloga, como mulher, também na área de trabalho ali gigantesca. E eu tenho uma outra pessoa assim, eu olho para os meus amigos, as minhas amigas de forma geral. Eu não sou uma pessoa que eu tenho melhor amiga. Eu não tenho ninguém muito íntimo a mim, muito próximo a mim. Meu trabalho é um processo muito solitário. Eu fico dentro de uma caixa, que é o meu consultório. Recebendo as informações. Recebe uma pessoa, vai. Recebe outra, vai. Então, eu não tenho essa troca, eu não construo essa amizade assim, com as pessoas. Então, eu tenho diversas amigas. E essas mulheres, elas são a minha fonte de referência, de inspiração, sabe? Eu vejo amigas minhas
que são separadas e que criam seus filhos e que estão na luta, estudando para concurso e passando em concurso para sobressair assim na vida. Eu vejo outras mulheres que decidiram ficar em casa, amigas minhas, que cuidam dos seus lares e tudo mais, que são pessoas assim, mulher, o ser humano, mulher, é uma fonte de inspiração. Sabe? Eu amo ser mulher. Pois é. Eu até brinco, gente, eu não acredito muito em reencarnação, mas se houvesse, ou se eu acreditasse em algum momento, eu queria vir mulher novamente. Por mais que das nossas lutas diárias, eu amo ser mulher, eu amo ser esse ser iluminado. Nós somos incríveis, é porque a gente carrega realmente assim uma sobrecarga muito grande. Mas nós somos incríveis e a gente daqui, sei lá, 100 anos, 200 anos, a gente vai ter resultado dessa nossa luta. Com certeza. Que é de desconstruir essa obrigação de tudo, né? A gente poder ter essa igualdade de fato. A gente busca, e quando fala-se sobre igualdade hoje em dia, não é só sobre igualdade na vida sexual ou no patamar financeiro, da gente exercer grandes cargos junto com os homens, mas é na igualdade de absolutamente tudo. É quando eu consigo fazer com que o outro compreenda que ele reside na mesma residência que eu e que a gente suja tudo junto, né? Que a gente desarruma tudo junto. Desde as coisas pequenas até isso, aos cargos de grandes empresas. Exato. Né? Então eu quero igualdade onde eu lavo a louça e se ele vê a louça suja, ele também vai lavar. Eu cozinho, ele também vai cozinhar. Eu posso ter esse cargo de TI, eu posso administrar uma grande empresa, eu posso ser uma CEO. É igualdade em todos os sentidos. Perfeito. Ai, a nossa conversa está tão boa. Já? Adriana Araújo, foi um prazer recebê-la aqui no nosso podcast. Eu acho que a gente vai ter muito, muito, muito a agregar às mulheres que estão nos acompanhando, tanto no YouTube como no Instagram, em todas as redes sociais, TikTok. Você vai parar no TikTok, viu, doutora? Eu tô lá. Eu quero te agradecer e eu queria tirar um momento para você falar sobre qual é o seu @ no Instagram, onde fica seu consultório, os contatos que você queira compartilhar com as mulheres, tudo que você quiser aí, esse momento é seu. Eu acho que só para a gente finalizar, a gente podia falar um pouquinho sobre a hipnose também. Ah, sim, sim. Porque a hipnose é uma coisa ainda... as pessoas têm um certo receio, né? Como se a gente tivesse grandes poderes na vida de uma outra pessoa e hipnotizar. Ainda é um tabu. É um tabu. E a gente não ouve muito, assim... No meu meio, eu não ouço muito falar sobre hipnose. Já assisti filmes sobre hipnose, mas acho que é um pouco deturpado, né? Quando você vê a hipnose, muitas vezes, é uma hipnose mais de palco, né? E de entretenimento. E, de fato, não é isso. A hipnose, ela é utilizada hoje dentro de um consultório clínico de psicologia como uma ferramenta aceleradora de um processo. Então, por exemplo, a gente utiliza hipnose. Você tem uma apresentação para fazer. E aí você tem muito medo, você está com nível de ansiedade muito alto. A gente utiliza hipnose para reduzir isso. A gente utiliza hipnose para enfrentamento de situações, para medos de altura, para fobias, né? Medos de barata, de cobra, não sei o quê. Utiliza a hipnose para alimentação, para compulsão sexual também, que a gente aplica aversão a determinados alimentos que a pessoa consuma mais, como refrigerante, doce, chocolate. A gente aplica a ferramenta da hipnose, mas a gente precisa fazer também com que as pessoas compreendam que a hipnose ela não é milagre. Ela não vai resolver sua vida 100%. Ela é uma ferramenta que vai auxiliar no processo que nós já estamos realizando. E eu gosto de deixar isso claro, porque às vezes as pessoas vêm porque as pessoas querem sempre o caminho mais rápido e mais fácil. A pessoa quer um comprimidinho para resolver sua vida. Tanto que elas não fazem muitas vezes a psicoterapia com o psicólogo, mas elas fazem um acompanhamento com o psiquiatra, porque com o remedinho basta. Só que isso é uma distorção muito grande. E a gente gosta muito de, quando tem a oportunidade, de deixar isso claro, que assim, na medida que essa medicação vai ficando no teu corpo, ele vai absorvendo com um período
essa medicação, essa dosagem, ela já não faz mais efeito. E a ideia da medicação, quando você não tem, de fato, um transtorno, como uma esquizofrenia, que não é uma coisa que entra, tem cura, né? Ele pode entrar em remissão de acordo com a medicação. Mas o acompanhamento psicológico, ele vai mudar seus comportamentos. A medicação, ela vem equilibrar a parte química para que você tenha a paz e a tranquilidade, vamos colocar de forma leiga assim, para que você vá fazendo as mudanças que você precisa dentro daquilo que está te trazendo angústia e te trouxe a tal demanda. Mas só a medicação em si, na hora que ela sai, se você não tiver feito esse processo com o acompanhamento, tudo volta. Né? Então a gente tem que deixar isso muito claro. Como é que funciona na prática? Se eu chegasse hoje no seu consultório e eu fizesse um tratamento, hipnoterapia, assim que se fala? Como funcionaria na prática? Pois é. Eu só vou atender paciente só com a parte de hipnose se é um paciente com demandas muito mais específicas, do tipo: vou andar de avião e tenho medo. Estou trabalhando num prédio que tem elevador e é no 16º andar e eu não vou subir escada, né? Então eu preciso parar com a minha fobia, claustrofobia que eu tenho de lugares apertados e tudo mais. Salvo essas demandas específicas, coisas muito específicas, a gente usa só a hipnose. Aí você vai para o consultório, a gente entende a demanda e vê mais ou menos quanto tempo precisa de número de sessões para isso. Mas eu digo que a hipnose hoje é mais utilizada como uma ferramenta aceleradora. Ou seja, você está num processo psicoterápico, dentro desse processo psicoterápico, eu identifico que eu posso usar a hipnose para acelerar aquilo que a gente está tentando trabalhar na sua demanda. E a hipnose, ela não é só a hipnose clássica, que é aquela que leva o paciente para um transe. A gente tem a hipnose conversacional, que é a hipnose de Milton Erickson. É uma hipnose que eu posso estar utilizando com você agora. É uma hipnose que a gente utiliza com nossos pacientes, junto com uma programação neurolinguística, que é onde a gente traz o rapport, traz uma linguagem, um tom de voz. Que interessante. E aí a gente acaba realizando também a hipnose. E a hipnose é só um estado de consciência alterado. Você é hipnotizado ao longo do seu dia o tempo inteiro. Né? Inclusive pelas redes sociais. Sim, sim. E para explicar esse estado de consciência alterado, eu explico assim. É como se você estivesse lendo um livro que você gosta muito, com uma história está muito gostosa para você, e você imergiu ali naquela leitura e você não escuta mais nada ao seu redor. Então, quando o paciente está em hipnose, num estado hipnótico dentro do consultório, que aí ele está em transe, ele está num estado de consciência ainda, a ponto que, se em algum momento o profissional chegar e falar assim: a partir de agora você vai me dar a senha do seu cartão, ele está no estado de consciência ali, que ele consegue entender que aquilo dali não está errado, isso daqui não faz parte da minha demanda, né? E aí ele ativa normalmente. Então, esse estado de consciência, quando você está lendo o livro, você não escuta ninguém, até o ponto de alguém bater em você, seu oi. Ou então, quando você está dirigindo e não lembra se passou um sinal vermelho, se entrou naquela rua ou não. Nossa, passei da entrada. Porque você está num processo hipnótico ali por algum motivo, emergindo em alguma coisa. E o transe é isso. Então, vamos supor que você estivesse lá, porque você precisa se preparar para uma reunião muito importante na sua vida. E aí eu vou te colocar no estado hipnótico, vou te levar para um lugar seguro. Tudo que eu vou estar sugerindo para você, você vai estar querendo fazer comigo. Sim. Mas se você não quiser, eu não tenho domínio. Não consegue. Não tenho. Os dois, a pessoa que vai, ela precisa realmente se permitir bem a isso, aberta porque a isso. você vai me ouvir falar. E se eu disser para você: Maíra, vamos para um lugar seguro, um lugar imaginário, ou um lugar que você identifique como um lugar seguro para você, que te deixe tranquilo e tudo mais. E aí você, ao invés de fazer isso que eu estou te falando, te sugerindo, você me resolve ir, sei lá, para o meio de uma micareta, onde está tendo tiro. É um estado seguro para você? Não é. Então,
Você tem que estar suscetível. Suscetível é no sentido de querer que aquilo dali aconteça. E na medida que você quer, você vai emergir nas minhas palavras, no caminho que eu estou construindo para você junto comigo. E aí faz você dissociar do que está acontecendo à sua volta. Então as coisas vão continuar acontecendo. No caso do meu consultório, você vai ouvir o barulho de carro, você vai ouvir buzina, e você vai continuar onde você está, a ponto de que você, seus ouvidos tampam. Né? Fiquei curiosa. Por isso que eu te falei do livro. Vamos marcar. Por isso que eu te falei do livro. Quando você está lá emergindo, você deixa de ouvir as outras coisas. Mas se alguém falar, corre, tem ladrão, na mesma hora você vai. Vamos correr. Entendeu? Mas que legal, né? Então, ele é uma ferramenta aceleradora de tratamentos que você faz no seu consultório. Isso. Então, se eu E as pessoas, elas têm uma boa aceitabilidade? Ou elas ainda, ai meu Deus, não sei, o que é isso? Tenho medo. Elas são bem curiosas, na verdade, né? Vai mais pela curiosidade, às vezes. Depois entende o processo. Eu evito um pouco o paciente que busca só a sessão de hipnose, por exemplo, uma regressão. E isso é interessante a gente falar também. Porque nem toda regressão realizada, ou seja, até a vida uterina ou a vida passada, que é uma coisa que eu não faço por eu não acreditar de fato. A gente também tem que trabalhar com aquilo que a gente acredita. Então, eu faço hipnose, regressão até a vida uterina, faço, mas eu tenho que compreender por que eu estou aplicando essa regressão. E aí, às vezes, as pessoas distorcem isso. De que, por exemplo, se alguém buscou porque quer lembrar ou acha que em algum momento foi abusado, vamos supor, na infância, eu não vou aplicar essa sessão de hipnose nesse sentido, essa regressão. Por quê? Porque nem todos os recursos que a gente obtém na regressão são fidedignos. E eu não tenho como dizer o que é fidedigno ou o que não é. Porque se hoje a gente está aqui conversando sobre essa temática e amanhã ou daqui a 1 hora a gente for falar novamente, sem dúvida alguma eu vou falar exatamente as mesmas coisas da mesma forma para você. Imagine eventos da minha infância. Esses eventos, inclusive na minha infância, podem ter sido construídos porque eu ouvi meus pais conversarem, porque eu assisti alguma coisa na televisão e aí a minha memória guardou aquilo como se tivesse acontecido de fato comigo. Então, seja lá qual for o evento numa regressão, eu preciso entender que ele não é fidedigno, eu não posso confiar 100%, tanto que ela não pode ser utilizado na justiça para nada. Né? Na regressão eu vi que foi meu pai que me abusou na infância. Sim. Isso não pode ser usado e eu não posso afirmar isso. Por isso que eu evito, às vezes, a aplicação somente da hipnose sem uma psicoterapia, salvo os casos que eu te falei, elevador, avião, coisas muito pontuais. Né? A gente usa muito a hipnose para estresse pós-traumático, eventos de uma pessoa que bateu um carro, de lembranças que a pessoa tem consciência de fato do que aconteceu e aí ela quer tirar esse componente emocional, esse peso dentro daquele evento e a gente usa sim a regressão para reduzir esses danos hoje na vida da pessoa, né? Depois que a pessoa está ali convivendo, ou seja, a pessoa sofreu um acidente, está com medo de dirigir, a gente consegue aplicar a regressão, porque ela tem clareza sobre o evento da vida dela, para reviver aquilo dali, para dar um novo significado, para que ela se liberte daquelas amarras. Perfeito. Então, salvo esses casos, a hipnose entra como uma ferramenta aceleradora. E aí é dentro do contexto da demanda que eu vou estar trabalhando com aquele paciente, né? A gente utiliza em diversas áreas, para estudo, para emagrecimento, para vida sexual, para trabalho, para tudo. Perfeito. Bem interessante. Então, queria que você contasse um pouco mais aí, onde a gente te acha, onde é o seu consultório, suas redes sociais. Bom, eu tenho um consultório na Asa Sul, eu atendo lá. Meu horário é tarde e noite, eu não trabalho pela manhã. Nas manhãs eu estou voltada só para cuidar do filhote e de mim mesma.
A minha rede social no Instagram é Adriana Alves Araújo, é o meu nome completo. O Adriana Araújo também você consegue me achar lá. Essa rede social ela está sendo aí remodelada, a gente está reajustando um pouquinho, então vão haver futuramente algumas mudanças. O TikTok também vão haver algumas mudanças, então eu estou deixando ele um pouco mais de lado, quietinho. A gente divulga depois. Divulga, mas precisar falar comigo, é só me buscar na rede social, que lá você tem o acesso ao WhatsApp para agendar consulta, ao meu LinkedIn para ver meu currículo, a todos os acessos que você precisar. Perfeito, foi um prazer imenso recebê-la adorei. aqui no nosso podcast, compartilhar com as nossas mulheres e para mais podcasts à frente aí, a gente sim, tem muito tema ainda, né? A gente não conseguiu abranger tudo. Tem muita coisa a ser falada. Eu só quero finalizar, se você me permitir nesse momento, de dizer para a mulher que assim, entenda que você não precisa ter essa sobrecarga, que você precisa olhar para você, que você precisa buscar a sua felicidade, a sua plenitude, que você é maravilhosa do jeito que você é. Perfeito. Sabe? A gente tende a ter essa coisa com a outra, né? Essa disputa, e que ninguém precisa disputar, que nós somos só parceiras. Perfeito. Então eu quero finalizar esse podcast agradecendo o apoio do Ministério das Mulheres e a realização do Instituto Orens.